Sem dúvida, uma das tarefas mais difíceis nos dias de hoje é educar filhos. Educação de filhos não é mais como era antigamente, né? Muita coisa mudou, vieram as telas, as mídias, veio uma enxurrada de influências para os filhos. E agora, educar filhos, os pais eles precisam sempre ter uma característica bastante importante, de diálogo, conversa, mas também sem perder a noção de autoridade, sem perder a noção de responsabilidade. E um livro que vai tratar muito sobre isso é esse livro Quem Ama Educa, do Isamitiba. E é esse livro que eu quero indicar para você no Pensa num Livro Bom. Esse livro, ele é um dos livros mais influentes na educação nos dias de hoje. É um maior best-seller em educação do país. É um livro extraordinário, formando cidadãos éticos. E aqui no Pensa no Livro Bom eu divido em três partes. Primeiro eu falo sobre o autor ou os autores, como é o caso. Falo um pouco sobre o livro e por que eu recomendo. Aqui o Isamitiba é o mais conhecido, mas ele escreve esse livro junto com a sua filha. Mas primeiro deixa eu falar sobre Isamitiba. Ele é um médico psiquiatra, ele tem outras atuações como psicodramatista, né? Ele é colunista, escritor, mas ele ficou extremamente famoso como escrevendo sobre educação e palestrando sobre educação, sobre família, contexto familiar, divergências entre pais e filhos, como educar de fato os filhos com autoridade, responsabilidade, mas sem perder a afetividade. E a questão de formar filhos com a questão ética. E Isamitiba, ele tem origem japonesa, né? E ele se formou em medicina pela USP em 1968. Então ele tem uma formação extraordinária. A filha dele, ele escreve junto com a filha esse livro, a Natércia Tiba. Ela é psicóloga, psicoterapeuta de crianças e adolescentes. Ela vai trazer muitas questões contextuais que vai aqui ajudar o Isamitiba nas reflexões. E esse livro, eu gostei muito dele. Ele é um livro panorâmico, ele não tem o objetivo de ser um livro aprofundado em cada assunto, mas ele vai traçando um panorama sobre educação. Na primeira parte, ele vai falar como as famílias vivem hoje e ele vai falar sobre essas mudanças com relação às famílias. Antigamente, família era uma família padrão, né? Pai, mãe, filhos, tudo muito bem constituído. Hoje não. Hoje, muitas vezes, pais são separados, as mulheres precisam trabalhar, né? Muitas vezes há uma dificuldade com relação à agenda, com relação ao tempo, com relação à presença. Então, ele vai mostrando essas questões aqui da família de hoje, né? Sobre a mulher feminista, mulher dondoca, mulher feminina, mulher mãe versus working mother, mulher polivalente, e ele vai trabalhando outras questões com relação ao pai, né, a educação do sim, os estilos de agir, a proposta com relação a ser feliz, gente gosta de gente, a importância dos relacionamentos com relação aos filhos. E a segunda parte do livro, ele vai trabalhar sobre caminhos para uma nova educação. E ele vai mostrar sobre a educação dos primeiros anos. Filhos não nascem como manual, uma coisa que ele sempre vai repetir, né, que ele sempre ouviu, né, que filhos não nascem como manual, como educar filhos, situações críticas, auxílios de terceiros, quando ter auxílios de terceiros, por exemplo, avós ou babás, como
colocar limites e flexibilizar com relação a essas questões, com relação a terceiros. Vai falar sobre pais separados, cidadania dentro da nova família e por fim, nessa parte ele vai terminar com relação a essa geração digital. E dentro dessa perspectiva, ele vai mostrar algo que eu achei bastante interessante nessa mudança familiar, mudança de pensamento, porque ele vai falar o seguinte, que nós vivemos hoje a geração, né, dos pais de filhos hoje é a geração pescoço de galinha. E eu gostei bastante disso. Por quê? Porque quando a minha geração, por exemplo, da faixa dos 40 anos, 50 anos, éramos crianças, quando chegava um frango à mesa, a primeira parte era dos pais, né? A parte principal do frango, a coxa, sobrecoxa, né? Ia lá para os pais. E ia repartindo, até que ficava para o filho mais novo ali, o pescoço de galinha. E aí o tempo passou, essa criança cresceu e ele passou a ter filhos. E quando agora o frango chega à mesa, o filho vai lá e finca o garfo na coxa, o outro coloca na sobrecoxa e o pai hoje fica de novo com o pescoço de galinha. Então achei bastante interessante essa abordagem que ele faz para mostrar a mudança de contexto nas famílias, infelizmente, de que antigamente os filhos esperavam os pais e hoje os pais precisam esperar os filhos, né? Então, e a terceira parte vai falar sobre formando cidadãos éticos. Essa parte é extremamente importante e nessa formação de cidadãos éticos ele vai ter um capítulo sobre ética progressiva, né? E você vai pensar, o que ele vai falar sobre ética progressiva? Ele vai falar sobre amor, amor dadivoso, amor que ensina, um amor que exige, um amor que troca, um amor que recebe. E aí ele vai terminando sobre responsabilidade. Gostei muito desse livro, Quem Ama, Educa, do Issam Diba. Eu acho que é uma leitura bastante importante para os nossos dias, para pais que realmente querem educar os filhos com uma concepção ética de vida, para que eles cresçam movidos pela responsabilidade e uma responsabilidade que seja movida por amor. Um amor que cria, um amor que gera, um amor que forma, um amor que frutifica, né? E frutifica não só para si, mas frutifica para uma sociedade, inclusive. Então, gostei bastante. E eu termino falando sobre o porquê que eu indico esse livro. Eu já falei algumas coisas, mas primeiro eu indico esse livro porque nós vivemos uma época de muita confusão com relação à educação de filhos. Nós temos muitas vozes e por vezes vozes que destoam do que realmente é uma educação correta. Às vezes uma educação livre ele não liberta, a liberdade sem responsabilidade gera libertinagem, e o que Issam Diba vai fazer é educar o filho para a responsabilidade, para a liberdade, para que quando o filho tiver liberdade, ele com responsabilidade ele saiba aproveitar a liberdade que é dada. Então, muito interessante. Uma segunda questão é que muitas vezes os pais eles não sabem como agir com relação ao tempo, né? Como que eles organizam o seu tempo, né, para a educação dos filhos. E ele vai dizer que não é tanto a quantidade, mas a qualidade, né? Você ser assertivo no tempo com relação à educação dos filhos. Então, por essas razões eu indico esse livro do Issam Diba, Quem Ama, Educa, Formando Cidadãos Éticos. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né, para que possamos divulgar cada vez mais literaturas como essa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.